Fala pessoal, Zota Capital trazendo para vocês mais um diário de trades. Bom, sexta-feira 13, dia em que o índice fez um movimento bem de uma grande bandeira. Eu não consegui pegar esse primeiro movimento porque eu falei eu não vou operar antes das 10, então na hora que eu fui ver o índice já tinha feito esse movimento todo. Que ele fez esse pivôzinho aqui, foi no fundo anterior, eu já estava olhando para poder pegar a contra talvez, porque estava esticado, mas acabou que eu não fiz nada e, bom, estava esperando que ele rompesse esse fundo, ativasse todo esse espelhamento macro, e, bom, acabou que o índice ele não fez nada que eu estava pensando. Eu encerrei o dia no loss, até que ele deu uma operaçãozinha de venda aqui e eu consegui recuperar um lado do prejuízo. Então, foi isso aqui que eu fiz que eu tive de lucro, que eu tive de prejuízo. Fiz 5 operações, R$16 de prejuízo, E, bom, vou estar mostrando o que eu vi para o índice, o que eu vi para o dólar e bora lá então. Bom, o índice ele abriu aqui nessa zona aqui em que ele tinha feito um fundo anterior, um pivô de baixa. E com a abertura do dia, ele acabou ativando esse pivô de baixa aqui. E, bom, que foi rompido aqui no primeiro candle do dia. Depois disso, ele retornou até a média móvel de 9 junto com a 200 e rompeu com força, perdendo o fundo do dia. Então, você podia espelhar esse movimento aqui para traçar alvos e também um movimento mais macro desse índice aqui, fazendo aqui um pivô de pós-rompimento aqui. Depois disso, a entrada se daria aqui no candle 5, mas eu gosto de procurar a entrada aqui pelo 2 minutos. Bom, depois disso o índice cumpriu o primeiro, segundo e terceiro alvo, tanto desse espelhamento menor quanto do espelhamento maior. Depois eu chegar nessa região aqui, eu estava procurando uma operação de compra aqui, visto que a gente tinha aqui no dia anterior, a gente tinha essa região aqui desse fundo anterior de trava. Então, junto com o 61, os preços estavam vindo bem esticados. Eu falei, poxa, aqui sim é uma região em que eu vou ter em que talvez tenha uma rejeição, os preços estavam longe das médias, então falei, poxa, talvez aqui eu consiga pegar contra para esse movimento. Só que acabou que o índice ele passou direto rasgando com força, e aí eu falei, poxa, foi ativado todo esse movimento aqui mais macro. A questão é que, como eu estava conversando, analisando, para observar esses movimentos mais macros para serem ativados, a gente tem que olhar nos time frames maiores, como por exemplo o 60. E quando a gente olha no 60, a gente vê que tem uma recusa totalmente de toda essa zona aqui. Então, para você ver se realmente essas zonas aqui foram rompidas, igual esse espelhamento macro aqui que eu estava observando, ele tinha que ser rompido aqui nos 60 minutos. Então, é uma coisa que ficou de aprendizado no dia. Por exemplo, nesse candle 10 aqui, que rompeu com força e convicção, ativando esse pivôzão aqui. Mas enfim, como rompeu aqui pelos 5 minutos, eu estava observando essa zona, e geralmente o índice tende a fazer um movimento de mais ou menos uns 1.800 pontos por dia. Eu não tinha reparado isso. Para mim, eu não tinha reparado daqui de cima, eu estava puxando daqui para cá, o índice fez mais ou menos uns 1.400 pontos. Então ele tinha mais alguma coisa para fazer.
Então, nisso que o índice ele voltou até as médias para poder buscar fôlego, fazer uma correção para poder buscar novas baixas, eu acabei entrando aqui a minha primeira operação foi nessa volta em V, que se deu aqui nesse candle 19 com candle 18. Nessa volta em V que eu acabei entrando, eu não saí total no primeiro alvo, como minha mão ela é de um contrato, eu entrei nessa volta em V e achei que o índice ele ia fazer uma correção até, por exemplo, um nível até os 100% para poder estar buscando novas baixas, porque é um nível de 161 estava confluindo de toda essa baixa aqui, eu estou pegando desse topo mais relevante aqui, de toda essa alta que confluiu com 50% aqui do movimento. Só que eu coloquei o stop, depois que bateu o primeiro alvo, eu estava pelo 2 minutos, eu coloquei o stop no barra, e bom, acabou que quando ele bateu o primeiro alvo eu fui stopado, então eu consegui aqui capturar uns 25 pontos, por aí. Enfim, depois disso o índice ele virou para baixo, começou a ganhar força e, enfim, por um lado, e foi a hora que eu achei que o índice ele ia vir para romper fundo novamente, que estava chegando próximo da abertura do mercado americano e o índice tinha feito esse movimento aqui dessa bandeira que acabou sendo rompida aqui no candle 25. Quando essa bandeira aqui foi rompida aqui no candle 25, eu falei, poxa, aqui bandeira rompida, vai ativar esse minimamente até o fundo aqui que deve vir. Então acabei fazendo uma venda aqui no candle 26 para poder estar buscando pelo menos uns 300 pontos para chegar até no fundo do movimento. Mas acabou que esse movimento ele foi frustrado com a abertura do mercado, chegando no movimento do mercado americano. Desculpa. Depois o índice ele fez novamente um round aqui na média móvel de 9. Falei, poxa, agora vai para capturar esse movimento aqui, pelo menos ele deve testar a fundo. Mas acabou que ele armou novamente um pivô de alta, que foi o que eu não fiz. Eu até vi esse pivô sendo formado, eu falei, poxa, eu vou virar a mão, mas acabou que tinha VWAP aqui em cima, tinha um monte de coisa, eu já tinha feito 3 operações, que era o meu limite por dia que eu estava querendo fazer, 3 operações. Acabou que eu falei, velho, eu vou aceitar esse loss aqui, tava um loss de R$49, falei, 3 operações, tá ótimo. Por isso que eu não virei a mão nesse momento aqui no candle 77, que veio com força, para poder estar buscando, para poder estar levando até o 50% ou levando no barra. Enfim, depois disso, o índice ele fez um retorno até a média móvel até a retração de 50%, casando com a média móvel de 20 do 15 minutos. E fez esse candlezinho aqui, 35, uma estrela cadente que os outros falam, mas eu não dou muito nome para candle, eu gosto de analisar o candle que teve uma vela bem relevante, rejeitando na média móvel de 20 dos 15 minutos. Então, aqui com os preços esticados, falei, poxa, aqui cabe uma vendinha até minimamente a média móvel de 9 aqui, para poder ver o que o preço vai fazer. Então eu executei uma venda aqui, só que com o stop em cima aqui dessa barra, mas acabou que os preços começaram a voltar. Eu falei, cara, isso aqui vai explodir na minha cara, nem era para eu estar fazendo essa operação, vou focar no gerenciamento de risco. Mas como eu estou pegando operações assim, estão dando um resultado tão bem, eu peguei novamente, entrei de novo e aí fui levando para capturar um resultado aqui até na média móvel de 20 aqui, na VWAP. Capturei aqui 200 pontos
e acabou que rompeu aqui, mas provavelmente se eu continuasse capturando, eu sairia aqui no stop no barra barra com 100 e poucos pontos, 120. Bom, depois disso o índice ele ficou lateralizado e não tinha mais, as médias ficaram flat, não tinha muitas operações relevantes para se fazer durante esses movimentos que o índice fez. Uma operação até que eu abri durante o dia que eu abri foi essa daqui, que quando o índice ele rompeu esse range aqui com médios para baixo, fez um quedo de força, voltou de encontrar as médias, podia estar entrando aqui na perda desse candle para poder estar buscando o primeiro alvo. Só que como era sexta-feira, 5 horas da tarde, mercado totalmente sem volume, eu preferi ficar de fora e simplesmente aceitar esse loss que eu tive. Bom, essa foi o que eu vi pro mini índice aqui, o que eu fiz. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e até a próxima. Bons trades!